Em 2008 eu comecei a dar aula na Faculdade de América Latina, aqui pertinho. E depois de mais ou menos uns 2 anos, 1 ano e meio, surgiu ali uma demanda por parte de uma professora que acabou ficando mítica na história dos cursos de comunicação, que era a professora Deusimar. Ela veio com essa demanda de a gente pensar cursos de comunicação que fossem implantados na Faculdade de América Latina. Esses 2 primeiros cursos seriam, né, publicidade, propaganda e jornalismo. Nesse período, eu, além de trabalhar na FAO, né, ministrando aulas para os cursos de design, eu dava aula em outra instituição, daí em cursos de comunicação, que não era aqui em Caxias, e nessa outra instituição eu era colega do professor Felipe Guimartim. Então a gente tinha que fazer todo esse projeto, defender ele depois também, então era um trabalho bem árduo, assim. E aí a Camila me convidou, a gente ficou assim trabalhando num final de ano, assim, bem estressante, se eu não me engano, acho que foi final do ano de 2010, talvez, para depois isso ser submetido em 2011 para o curso abrir em 2012. Então era uma coisa assim também, quando que vai acontecer esse curso, sabe? E aí eu propus para o prof, né? Pô, Felipe, quem sabe a gente pensa junto nesses 2 cursos, né, em parceria. E aí nisso a FAO acabou contratando o professor Felipe para fazer esse processo de a gente abrir o arquivo do Word e colocar lá, né, curso de jornalismo, curso de publicidade e propaganda. E nisso foram autorizados os 2 cursos, e aí na realidade veio assim o diretor na época assim e falou, olha, vamos abrir, vamos lá e tal. E foi uma campanha meio rápida, sabe, pra gente botar isso na rua. Então no início assim as turmas foram bem pequenas, sabe. Eu me lembro da primeira disciplina que eu dei, assim, que para esse grupo que entrou, que era uma disciplina comum, que eu acho que tinha 15 alunos, assim, eu acho que tinha 8 de jornalismo, 7 de publicidade, assim, os primeiros guerreiros, assim, as guerreiras. No começo, lá na FAO ainda, era estranho, porque era uma turma muito pequena. E essa turma, basicamente, todos ali estavam se criando juntos na publicidade, né? E eu lembro assim que no começo era muito legal essa proximidade que a gente tinha de ver o curso crescer, né? Literalmente a gente viu o curso crescer. Era uma turma pequena de, acho que 9, 10 alunos na primeira turma. E aí depois, já no segundo vestibular já aumentou, já foi entrando a galera de PP, foi entrando o resto da galera de comunicação. Depois foi transferido aqui para a FSG, foi absorvido pela FSG. E daí a gente tinha uma visão de que aquele grupo vai se perder, a gente vai perder aquelas relações, aquele networking que estava existindo ali. Estava em construção ainda os estúdios de rádio e de TV, né? Mas a qualidade do ensino, dos professores não modificou, então eu não senti essa construção, né? E eu acho que até por isso, né, que eu não me senti assim, eu era da primeira turma. Eu fui chamado pelo Martini em julho, 2 semanas depois eu estava em sala de aula, né? E era a minha primeira experiência em sala de aula, né? Eu entrei em 2013, eu fui uma das primeiras professoras do curso de publicidade, a da redação publicitária 1 e 2, e também assessoria de imprensa. Me disseram, vai lá na FSG, eu não sabia muito bem, estava recém chegando em Caxias, cheguei ali, fiquei esperando ali no saguão, fiquei pensando, nossa, interessante, um dia vou dar aula aqui. E aí as coisas aconteceram, e aí eu consegui entrar para dar aula na FSG, dei 2 aulas e a pandemia chegou. Penso que em 2016 mesmo a gente teve um episódio bastante especial, assim, que foi numa das disciplinas de jornalismo, poder fazer uma revista impressa, assim, com uma distribuição bem ampla. Era uma disciplina que pensava uma revista e os alunos acabaram escolhendo a temática LGBTQIA+, né? E a gente fez uma revista super bonita, super legal, conseguiu trazer gente, mobilizar, foi um trabalho assim super bacana. Do curso de PP em 2016 mesmo, eu lembro de, enquanto professora, ter um trabalho de alunos que chamava Me Inclui, que era um aplicativo de pensar vagas de emprego para pessoas trans. E eu chorei, né, no final do trabalho, assim, né, quando tu vê assim, a evolução dos alunos, o quanto conseguem entregar algo bacana, bonito e com uma repercussão social importante. Tem algumas coisas interessantes, alguns alunos, né, que fazem alguns programas de entrevistas bem engraçados, que deixam os entrevistados em algumas saia curta. Um momento muito marcante foi quando a gente construiu todos os estúdios. Então a gente aqui está num espaço
que nós também participamos não só da compra, mas assim da concepção, né, do planejamento, né, e de chamar pessoas de se preocupar, né, assim, pô, o que precisa ter num estúdio, o que cabe no orçamento da instituição, sabe? Foi a primeira vez que eu fui homenageado aqui no curso de jornalismo. Para mim foi super legal, né? Então a gente é uma coisa que a gente não espera, né? E outro que foi super marcante, né, foi quando eu fui escolhido como paraninfo de alunos de jornalismo e de fotografia. Então isso também foi muito legal. Isso foi antes da pandemia, que a gente tinha esse processo de formatura, ele era muito legal, as pessoas se abraçavam, né? E eu vivi isso. O curso de Publicidade e Propaganda ele já está formando há um bom tempo, acho que a primeira turma foi em 2016, 2017, mas sempre em formaturas integradas, né? Então agora em 2022 a gente tem a primeira turma que se organizou para fazer uma formatura solene de publicidade. E interessante que eles tiveram aula comigo no online, quando a gente estava, né, nas aulas síncronas ali durante a pandemia, foi no segundo semestre de 2020. Retornou para mim a disciplina de Redação Publicitária 2, né? Enfim, eu estava naquele misto, né, de tipo, fazia muito tempo que eu não dava disciplina, não conhecia a turma, e a gente se deu super bem, e para minha surpresa, faz quase um mês que eles me chamaram para Paraninfa. E a retomada, ela também não está sendo tão fácil, né? Parece que a gente perdeu alguma coisa, né? A gente está enferrujado ainda, né? Eu pensava eu falava para os alunos que ia passar rápido, era questão de 5 aulas, 4 aulas no máximo. E aí se passaram 2 anos e a gente agora está começando a se acostumar. Claro que a tecnologia foi bastante importante para nós, foi o que permitiu que a gente não perdesse o contato, que os alunos mantivessem os seus estudos de forma que às vezes não o ideal, mas foi o que permitiu que a gente continuasse. Agora, nada substitui essa relação de estar próximo, de conversar, de olho no olho. Esse momento aqui só é possível porque a gente está presencial. Foi muito rápido, né? E a gente teve mais ou menos 24 horas para se adaptar da decisão entre não vamos seguir com a aula presencial, mas a partir de amanhã nós temos a aula síncrona, né? Como é que isso se dá, né? Que aí sim a gente teve que repensar o nosso modelo de como dar aula, né? E aí a parte assim que eu acho que o professor mais sofreu na pandemia foi essa falta de contato direto com o aluno, e não apenas o contato, mas também esse processo de troca, de fala, porque o processo de aprendizado ele se dá em sala de aula, mas não apenas lá, ele se dá nos corredores e fora da faculdade, em eventos, às vezes em festinha de fim de ano, em um jogo de futebol, nesse sentido, né? Então essa convivência ela foi cortada e isso foi muito ruim. De jornalismo eu me lembro também dessa primeira turma de assessoria, que também foi um desafio, né? Porque todo mundo dizia assim, e diz até hoje, eu não gosto de assessoria de imprensa. E essa primeira turma foi direto, né? Não, a gente não gosta de assessoria. E no fim a gente fez um projeto muito legal, né? Que foi uma parceria na época que o Felipe fechou também com a Escola Santa Catarina, que eles tinham as Estrelas do Santa, que era um festival de cinema que eles produziam. E aí eu desafiei a turma, né? A gente não tinha nem laboratório. Eu disse, gente, eu quero o Jornal do Almoço. E a gente conseguiu o Jornal do Almoço, a gente conseguiu Capa da Zero Hora. Os momentos mais marcantes era quando a gente ia para campo, né? Ia fazer reportagem de rua, ia gravar na rua, ou até quando a gente recebia profissionais aqui no FSG, né? Para nos dar palestra, reuniões, para mostrar para a gente mesmo como é que era o mercado de trabalho, né? Acho que esses momentos foram os que mais me marcaram. Lembro que a gente fazia oficinas no fim de semana, e eu participei de várias aqui, algumas ministrando a oficina e algumas sendo o aluno, sabe? E eu fui da primeira edição do Jornalismo na Prática, que é um projeto em parceria com a RBS. Então, eu estive em imersão lá na RBS durante uns 3 meses, mais ou menos, nessa época. Teve um evento muito legal em 2019, pré-pandemia, que foi um evento que aconteceu na Casa Paralela sobre a carreira e a vida do João Gilberto, que é um compositor assim, que a gente curte bastante. E envolveu uma turma de assessoria de imprensa também,
que fez toda a divulgação, fez todo o material de redes sociais e também assessoria de imprensa, esse contato, né, com os jornalistas para divulgar esse evento, que foi uma atividade que a gente pensou assim, de juntar várias disciplinas, né? Então tinha a turma da professora Camila também, na época não tinha disciplina na publicidade, e a turma da professora Camila trabalhou uma linguagem visual também para ambientar o evento. Foi bem bacana, assim, acho que foi um evento muito massa que a gente fez, assim. Eu lembro que teve uma vez, eu levei alguns alunos, acho que foram 7 ou 8, né, que a gente foi fotografar um jogo treino do Juventude lá no estádio Alfredo Jaconi, foi super legal, né? É um estúdio, né, um laboratório fotoquímico. Então a gente conseguiu uma condição super legal com uma pessoa que estava se desfazendo de um acervo assim, incrível de ampliadores e equipamento analógico. E aí eu que acabei indo buscar, né, com o meu carro, assim, conversei na época com o vice-reitor da instituição, disse, tudo bem, se a gente conseguir o dinheiro para pagar lá, eu faço questão. E eu trouxe isso aí tudo no meu carro. E tudo coisas super sensíveis para subir a serra. Fui até Porto Alegre, tive que amarrar tudo dentro do carro, assim. Então, veio esse aqui veio do meu lado, no banco, né, do carona, assim. Né? E o cara me ajudou a transportar, eu e o cara, né? O cara que me vendeu, assim. Teve uma outra experiência, assim, que não relacionada ao futebol, mas também super interessante, que a gente foi um sábado, inclusive estava bem frio, a gente foi fotografar no Canyon Fortaleza, em Cambará, né? A gente montou uma turma, foi em 2, 3 carros, pegou o equipamento aqui da faculdade e a gente passou o dia lá, voltou no final da tarde. Aproveita o momento, aproveita esse momento de estar na faculdade. Primeiro, passa muito rápido. E, cara, a faculdade ela vai te ensinar muita coisa de suporte, de questão ética, de questão de como fazer o jornalismo de editar um vídeo, de editar uma matéria de rádio, de fazer uma foto, e aproveita os colegas, sabe? Eu acho que a gente cria uma relação de amizade aqui muito forte. O conselho que eu dou é esse, cara, aproveita o máximo, participa do máximo de atividades que tu pode, tenta ter essa relação com os professores assim muito próxima, de conversar, de pedir, de ser chato mesmo dos caras, vem cá, me ensina a fazer isso aqui. Absorve assim o máximo de conhecimento desses caras, de professores, porque eles realmente têm muito a ensinar. Se a gente conseguir aliar essa rapidez de adaptação às tecnologias, não esquecendo do passado, não esquecendo daquilo que nos trouxe até aqui, eu acho que essa geração já está dando um banho em nós e muito brevemente vai passar para um outro nível já de profissionalismo, enfim, outras coisas mais. Perrengues, assim, hoje, fui dar aula, quebrei a mesa, fui dar aula de meia calça maior que eu, acabei a aula com uma meia calça lá embaixo, né? Então, sempre tem, assim, um drama também, né? Que a gente pode considerar, assim, como sendo, putz, né? Vai ficar marcado para sempre na vida da pessoa, né? Já tentaram me vender pá e enxada de capina com o logo da Apple, campanha de cachaça em outdoor. Então tem bastante coisa interessante aqui. Os alunos são bem, vamos dizer assim, divertidos, né? Vamos dizer de outras maneiras. Teve uma época que o Coletivo Leve estava nessa casa aqui na Marechal e a gente fez uma parceria também, fez um evento que foi muito legal, que foi, o nome era Internet Sua Linda. Então que a gente começou com palestras e tal e terminou com salchipão, né? E eu e o Felipe, o professor, a gente assou esse salchipão com uma pincinha pequena, assim, se queimou, se lascou tudo com a participação dos alunos, assim. O dia que eu uso prótese ocular, né? O dia que meu olho virou, os alunos se assustaram. Então, sempre tem alguma coisa, assim, de peculiar para acontecer. Então,